Rádio Influência. Música, informação e audiência. Questões condominiais que fazem parte do dia a dia do síndico. O desafio da gestão de condomínios. A Rádio Influência apresenta Happy Hours do Síndico. Apresentação: Miguel Mendes, Rafael Machado e Romário Soares. Muito boa tarde, eu sou o Romário Soares e estamos começando mais um Happy Hour do Síndico. Primeiramente, queria agradecer aos inscritos que vêm acompanhando esse programa. Começamos esse ano e temos novidades aí para o próximo ano. Espero que vocês nos acompanhem. Bancada cheia, eu queria agradecer primeiramente a presença dela, Carol Oliveira. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Romário. Aqui eu já tô me sentindo em casa, né? É a sua casa também. É um prazer estar aqui novamente e tenho certeza que hoje esse programa vai ser sensacional. Sensacional. Temos outra presença ilustre, não tão bonita como a Carol Oliveira, mas muito simpático, Rafael Nascimento. Boa tarde. Boa tarde, doutor Romário. É um prazer estar aqui com vocês. Esse programa vai ser maravilhoso. Boa tarde, Carol Oliveira. E que nós tenhamos um programa maravilhoso. Maravilhoso! Antes de mais nada, vamos falar sobre administração. Processos, propósitos e pessoas. Ela que é formada em administração. Mas antes disso, voz da consciência, apresente-nos quem vai ser a nossa entrevistada no dia de hoje. Fala, galera, muito boa tarde a todos da bancada. Estamos começando mais um Happy Hour do Síndico e agora eu vou apresentar a nossa convidada. Ela é formada em Administração de Empresas em 2020 pela Estácio de Sá e atualmente ela está cursando Ciências Contábeis no IBMR. Ela tem também o curso de Matemática Financeira pela FGV. Trabalha com BPO financeiro e administração de condomínio no grupo RM Negócios. Com vocês, a maravilhosa, a estonteante Duda Oliveira. Boa tarde a todos. Romário, Carol, doutor Nascimento. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade. A gente que agradece, Eduarda. E Eduardo ou Duda, qual que você prefere? Pode ser Duda. Pode ser Duda? Duda, quanto tempo tu vem trabalhando em condomínio e como é que você, assim que entrou, via e agora com o tempo de casa você tá vendo? Então, eu entrei em 2019, entrei como estagiária e não tinha nenhuma experiência. Na verdade, a administração de condomínios, ela está começando agora, ela é muito nova. Então, eu me considero que eu entrei junto com a administração e entrei junto com a administração na empresa. Ela começou mais ou menos nessa época. E desde então, eu acho que eu e a empresa, né, a gente vem crescendo juntos, porque é um aprendizado constante. Eu entrei aqui como estagiária, fui crescendo aos poucos. E eu acho que eu aprendi muito nesses últimos tempos aí. Já viu de tudo? Já vi de tudo um pouco, mas eu acho que eu tenho que ver muito mais. Tem algum caso assim que você tenha vivenciado, algum condômino, alguma coisa que te chamou a atenção ou algo curioso? A gente tem, né, são várias, a gente vê bastante coisa curiosa nos condomínios, cada um tem sua individualidade. Cada um que chega pra gente é uma surpresa, né? Então, sim, já tiveram condôminos, já tiveram administrações, síndicos, enfim, que a gente tem que lidar tem que ter paciência, né? Tem que ter jogo de cintura? Jogo de cintura. Ô, Carol, jogo de cintura, isso aí na contabilidade é comum também? Ou isso é algo exclusivo para condomínio? Então, a contabilidade, assim como o condomínio, a gente lida com pessoas. Aliás, eu acho que qualquer tipo de negócio hoje, ele é voltado para as pessoas. E pessoas têm conflitos. Então, na contabilidade, a gente também precisa ter jogo de cintura. Conflito. Vou levar para um advogado. Eu sou advogado, mas hoje, da bancada, ele é advogado. Doutor Nascimento, no direito tem conflito com o cliente? Olha, eu costumo falar que eu vivo no caos, né?
a não ser quando é inventário. Olha que tem também. Às vezes o inventário tem conflito também, é verdade. Mas assim, lidar com pessoas é uma expertise que aqui no Grupo RM ela é muito trabalhada. A gente aqui é muito cobrado no atendimento para servir melhor o cliente de uma forma para ter um diferencial no mercado. Além do conteúdo teórico, do saber como agir, como fazer, o know-how, a gente também tem que ter toda a inteligência emocional para poder lidar bem com nossos clientes, porque são eles que vão nos contratar e nós vamos realizar as tarefas para eles. Então, para cada um desses clientes, cada um tem um perfil, cada um gosta de ser tratado de uma maneira. E aí você tem que se adaptar para cada um desses. Falando em Grupo RM, vamos agora a um recadinho dos nossos patrocinadores. Confira. Grupo RM Negócios, um grupo de possibilidades para sua empresa. Voltamos e agora eu vou falar com a Eduarda. Eduarda, antigamente o síndico era aquele cara que anotava tudo no papelzinho, recebia dinheiro na mão, e isso gerava muita confusão, porque hoje é tudo preto no branco, né? Tecnologia após tecnologia, muitos sistemas. Qual é o papel desse cara que não se modernizou e ainda atua anotando tudo à mão, não tem nota fiscal, não tem nada? O que você acha que acontece com esse cara ou que vai acontecer? Então, a pessoa que anota tudo no papel, uma hora vai perder. Porque hoje em dia vai estar tudo no sistema, tem que ser enviado tudo para o sistema, porque a tendência é diminuir papel, não tem jeito. E aí, esse síndico que anota tudo, tem vezes que a gente até consegue pegar uma informação ou outra, mas Decifrar. acaba passando, porque vai anotar, ele esquece de anotar uma coisa, esquece de anotar outra, e aí a conta nunca vai bater. É importante que a gente sempre receba pelo banco, o condomínio receba pelo banco, tudo, para ter todas as informações lá. No caso de um condômino, por que saiu esse dinheiro? Quero saber de onde saiu. Você tem como provar no banco? Dinheiro você não tem como provar, às vezes perde uma nota fiscal, e é muito mais complicado. Então, a tendência é ficar tudo no banco. Perfeito. Nascimento, e a segurança disso, cara? Como é que fica? O cara que tudo é anotado, papelzinho que some. Então, ele na condição de mandatário, ele tem a obrigação de prestar contas. E quando isso for acontecer, ele vai ter uma grande dificuldade para ele comprovar a forma como ele está gerindo o capital de terceiros, né? Porque o condomínio nada mais é que uma concentração de pessoas e o condomínio ele é para o bem comum e ele tem e o síndico tem responsabilidade de ter que prestar conta de todos os valores que entraram nas receitas do condomínio. Se ele está anotando no papel e depois não anotar, ele vai ter grande dificuldade e pode ser responsabilizado civil e penalmente sobre isso. Maravilha. Eduarda, muito em condomínio, não só em condomínio, em outras áreas também, né? Se existe aquele que fala o engenheiro de obra pronta, né? Depois que aconteceu, tem um monte de especialista. A palavra do momento hoje é essa, especialista. Especialista. Depois que até então ninguém falou nada. Depois que acontece isso, nossos síndicos podem comprovar, né, síndico? Quando até botar a mão, ninguém falou nada. Depois que bota, o resultado não é tão esperado. Não, mas deveria fazer isso. Engenheiro de obra pronta. A pergunta que eu queria te fazer é a seguinte. Tá tudo bagunçado, tanto empresa, porque é administração, né? Ou no condomínio. Por onde eu devo começar? Então, é bom sempre usar uma melhoria de ferramenta. Se está tudo bagunçado, a gente precisa arrumar. Então, normalmente a gente chama o PDCA. É uma melhoria, é uma ferramenta de melhoria na administração, que na verdade é planejar, fazer, agir, planejar, fazer, checar e agir. Com essa definição, né, você fazendo tudo detalhadinho, consegue ter redução de custos, você consegue ter uma eficácia na hora do aproveitamento do tempo, a rapidez na tomada de decisão. E aí vem quando o cliente vai te fazer um elogio ou o que você pode melhorar.
a satisfação do cliente. E aí você também consegue ver se o funcionário cabe realmente naquele cargo. Não, se esse funcionário aqui não está muito bom, talvez ele mexa melhor com documentos do que com finanças, ou vice-versa. Você consegue ter tudo ali amplamente para você conseguir detalhar. PDCA. Por síndico que não sabe o que é PDCA, e eu também. Como é que eu utilizo isso? Isso se come? Isso é uma planilha? Eu vejo no Google e vejo o que dá. Estou entrando no condomínio agora, acabei de ser síndico, ponto. Como eu utilizo essa ferramenta e as suas fases, o que é o quê? É necessário reuniões constantes, assim, né? Porque como é que você vai ter comunicação se você não tem com quem falar, né? Certo. Então, para você planejar, que é a primeira fase, você precisa sentar, olha, o que a gente vai fazer? Na administração, a gente recebe muitos condomínios. E aí, cada condomínio vem de um jeito. Certo. Então, a gente precisa seguir um padrão. Porque se a gente for seguir o padrão de cada condomínio, daqui a pouco a gente vai ter 50 padrões e a gente não vai ter um nome. Faz do jeito de qualquer jeito. E aí não tem padrão, né? E aí não tem padrão. 50 pontos diferentes, não há não padrão. Não tem padrão. E aí, muito dos condomínios vem... Não, eu quero desse jeito, acabou, não pode mexer. Vem as questões de tudo escrito no papel, ou vem questão de motoboys 3 vezes na semana, enfim. E a gente tenta alinhar. A primeira coisa é planejar. Como é que vai ser feito? Vamos alinhar os seus pensamentos, o seu padrão com o nosso. Vamos tentar juntar para ver o que fica melhor para os dois. Porque também não adianta ficar bom para a administradora e o condomínio se virar lá para fazer do jeito que a gente quer. E não é assim, né? É a gente que presta serviço para eles. Então, o síndico ele tem que entrar e ver o tamanho da tragédia que ele tem. Sim. Né? Aí, junto com uma administradora de confiança, ele, vamos traçar aqui um planejamento, né? Para diminuir, ou pode ser um rombo financeiro, ou alguns conflitos de obra. Esse é o primeiro passo. Isso. Tá. Esse seria o P do PDCA. Isso, o plano. O plan, tá vendo aí? Bilíngue. Você é bilíngue? Parabéns. Você é bilíngue, Carol? Não. Eu não sou. Você é, Nascimento? Sou não. Só ela é. E aí tem o D. O D é o do. Do. É de fazer? É, de fazer. Como é que é o do? E aí você tá... Como é que é? Ela falou do bonitinho, né? Do. Aprende Minha aí, professora ó. de inglês. Qual é o nome dela? Jéssica. Jéssica. Queremos você aqui. Pode continuar. E aí você... Tá, beleza. Fez o planejamento nessa reunião, a gente vai ter que colocar ela em prática. Mas a gente sempre tem que dar uma margem. Ó, vamos ter aqui 1 mês pra gente ver quais foram os resultados, tá? Em 1 mês a gente se reúne de novo e vê o que pode melhorar e o que pode mudar. O que deu certo, o que não deu certo, enfim. E aí você tem esse período para fazer as mudanças que você planejou. E aí vem o terceiro... Então vamos lá, vamos resumir. Então, meu cérebro ele pensa devagarzinho. Então o D seria tirar a ideia daquele planejamento e colocar na prática. É o fazer. Isso aí. Né? Esse C aqui, o C é de quê? Check. Eu acho que é checar, será? Isso. Como é que é o check? Check. Check. O que seria esse checar? E aí você vê o que pode melhorar, o que não pode, o que pode continuar, o que pode mudar. E é numa base de reunião também. Então é pegar o planejamento, agir, e aí, funcionou, não funcionou, é para adaptar, reajusta, não reajusta? Isso aí. Isso que é checar. Quer checar. Mas isso é periódico ou não? Viu que deu erro, para? Então, deveria ser, né? Porque, periódico. Porque aí tem o quarto passo, que é o ACT, que você vai agir, você vai partir para ação do que você mudou. Entendi. E aí, quando você faz isso, você tem que ter um planejamento de novo. Normalmente, os processos, eles mudam, eles estão em constante mudança. Um condomínio, às vezes, ele chegou com um rombo financeiro. Ele não vai ficar com rombo financeiro durante anos, a gente espera, né? A gente faz planos para que isso não aconteça. Então, a gente vai ter que começar esse ciclo de novo. O PDCA é um ciclo constante. Duda, o PDCA seria uma forma de você
fazer um planejamento estratégico e evitar o planejamento natural? Sim, porque, assim, o processo, ele vai ser... Empresa, ele pode ser natural ou ele pode ser planejado. O processo, ele sempre vai existir, porque o processo é um conjunto de atividades. Para vir trabalhar, você acordou, você tomou banho, se arrumou, isso é um processo, é natural, não foi planejado. Aí, numa empresa, ele vai existir planejado ou não. E o PDCA, ele vem para isso, para planejar o processo, para conseguir organizar tudo que está meio bagunçado. Tudo que tá meio organizado. Duda, muito se fala em processo, né? Sim. Não, pô, e ano de eleição, né? Ano que vem. Eu não sei se é ano que vem ou se será esse ano, porque esse programa é especial de férias. Então pode ser que seja 2022 ou 2021. Agora, muito se fala em processo. Não, temos que mudar o processo. Mas na nossa empresa tem processo. Mas que raio de processo é esse? O que é processo? Eu só sei que tem processo do tribunal lá, que você era papel, hoje é virtual. Mas o que é processo? Diz pra mim. Então, o processo ele é o conjunto de atividades que gera valor. Conjunto de atividades. Que agrega valor. Aí eu vou perguntar, mas valor de quê? Então, numa empresa você tem que agregar valor para o cliente. Certo. E aí você tem que ver qual é o seu nicho. Para você agregar valor para aquele cliente, para aqueles clientes, né? Não adianta você ter uma empresa de administradora de condomínios e querer fazer contabilidade só. Não vai dar certo. Você tem que ter aquele nicho de cliente. Você vai trabalhar para administradora? Vamos focar nos síndicos, né? Nas administrações de condomínio, enfim. Você tem que gerar valor para aquele cliente. Isso é o processo. O que pra gente na contabilidade poderia se dizer que é o facilitar a vida do cliente. Seria isso? Trazer a maior quantidade possível de benefícios. Sim, então, isso aí. No nosso caso, é o cliente da contabilidade, o empresário. No caso dela, seria o síndico. Que aí você agrega valor, você vai chamar mais clientes. Pô, aquela ali tem um diferencial, então vamos para aquela. Uma pergunta que eu ia fazer, pode ser tanto para Duda quanto para Carol. Esse valor, é um valor que eu vejo na minha empresa ou é um valor percebido pelo meu cliente? Eu acho que você vê pelo retorno do cliente. Eu vou te dar um exemplo. Às vezes, a gente aqui no grupo, a gente tem um diferencial que é o atendimento humanizado. É lógico que a gente está sempre voltado para a tecnologia. A gente mapeia os processos, a gente define as tarefas, até mesmo para quando um colaborador chegar aqui, ele tem um processo mapeado. Então, ele sabe onde ele vai começar e onde ele vai terminar. Qualquer pessoa da equipe vai visualizar o processo e vai entender o que está acontecendo. Só que o valor, eu acho que ele vem do retorno do cliente. A gente faz entregas diariamente, faz entregas mensalmente e todo mundo entrega. Mas quando um cliente chega pra você pra fazer um elogio, quando um cliente chega pra você, tipo, poxa, Carol, isso me ajudou tanto, isso facilitou a minha vida, isso mudou de alguma forma, em outro escritório não funcionava assim. Então, eu acho que a gente vê o valor no retorno do cliente, na satisfação do cliente. O valor, então, seria uma percepção de quem se utiliza do serviço. Esse é o meu ponto de vista, porque às vezes eu posso entregar uma coisa pra você que pra você não gera valor. Você acha assim, pô, mas eu dou água gelada pro meu cliente. Pra ele isso não é um valor, é uma obrigação. É você perceber, na verdade, o perfil do cliente e entender o que pra ele vai gerar valor. Porque as pessoas são diferentes. Então, é igual o senso de verdade. Pra cada uma, a verdade é de uma forma. Então, você enxergar o perfil do teu cliente e entender o que para ele gera valor, isso acho que é muito importante. Valor em condomínio. Que valor é esse, o Eduardo? Que seria um diferencial? Então, foi o que a Carol falou. A gente aqui na RM tem o atendimento humanizado. Não é robô. Não. Mas não pode ser. Mas é lógico, eu quero uma pessoa que trabalhe para mim, que me responda, mas um outro valor, assim, pra pessoa, pro síndico falar assim, não, esse aí realmente é diferente. Então, a gente tem um diferencial que a gente não trabalha com a conta pool.
Essa é um valor da de administradora. ter um controle sobre as suas finanças. Do condomínio. É isso aí, porque Entendi. tem muita administradora que faz a conta pool. Conta pool, para quem não sabe, é a administradora pega 100 condomínios diferentes e coloca na conta da própria administradora. E aí acaba que você não tem muito controle, né? Você tem que confiar só no sistema, com questão de finanças. E aí entra aquela parte que a gente falou no início. E o extrato bancário? Como é que eu vou saber se é realmente aquilo que está saindo? Se é só aquilo, se não tem mais coisa por trás? E com a conta pool, a gente não tem tanta organização quanto a conta separada para cada condomínio. Então gera rastro, né? Isso aí. Você não, é igual, acho que na declaração de imposto de renda, pra gente, pelo menos. Se você compra um bem, você tem que ter o lastro O comprovante. daquele bem. É isso e aí. aí, com a conta pool, na verdade, eu acho que até você consegue gerar, porque senão os condomínios não trabalhariam. Mas é uma forma muito mais difícil muito mais de trabalho. ser auditada. Então, se hoje eu acho que um condômino precisa do extrato da conta para conferir se aquilo realmente saiu da conta, para ele mapear, na verdade, os pagamentos, eu acho que é muito mais complexo. É isso aí. Fora o grande risco que é para o próprio condomínio aderir a um tipo de sistema como esse, porque se a administradora vier a falir, tiver algum problema financeiro, o dinheiro dela vai estar vinculado ao CNPJ da empresa. Por exemplo, uma administradora não paga um funcionário e tem a sua conta bloqueada. Ela vai ser bloqueada, porque a administradora está tendo o acesso ao recurso. Fora outras atividades que esse tipo de administradora faz, como empréstimos para outros condomínios, Isso aí. que é uma operação que não tem nem autorização da CVM, ou seja, é uma metodologia que aqui a gente não utiliza e a gente tem até muitas reticências em ver outras empresas trabalhando dessa maneira. Perfeito. Falamos de processo. Duda, vamos lá, botar um planejamento, tem que agir dessa forma, vimos que estava tudo errado, a gente mudou de novo. Porque para tudo na vida a gente precisa de pessoas. Sim. E quando a ideia da empresa não coaduna com meus liderados, síndico que tem muito profissional, porteiro que não tá nem aí, não são todos, na verdade é a minoria. Serviços gerais que não tá... E aí, as pessoas não compraram essa ideia, como é que faz na administração? Então, quando para estabelecer uma gestão de processos, a gente precisa definir alguns meios, né? Alguns pontos. Por exemplo, o meio em que você trabalha. Ele é um ambiente saudável, ele tem aquela questão de competição, de pressão. Senão você vai estar ali desmotivado. Eu vou ali obrigado, sempre. Então, ele não vai querer. Então, a pessoa já chega ali, vou fazer de qualquer jeito, tá bom. E aí vem quem vai fazer esse processo e como ele vai fazer o processo, né? A tarefa. A gente tem que escolher as pessoas que são mais capacitadas para aquele tipo de processo. Às vezes a pessoa é muito boa em uma coisa, mas está na tarefa errada. Tem que designar a pessoa para a tarefa certa. E aí, isso daí vai gerar mais motivação e a pessoa vai querer estar ali, né? Isso não muda do dia para a noite, né? Entendi. Porque o que acontece? Aí eu vou chamar o Nascimento, vou falar de futebol. Porque, olha só, tem 11, né? No futebol a gente tem 11. Aí você monta a tática, você fala pra esse aqui correr mais pra cá, cruzar. Mas e se ele não tiver afim de correr, ir lá, cruzar, correr pro outro? Demite. Essa é a solução. Porque ele tá na posição que ele sabe fazer, ele tá recebendo em dia, vamos dizer que ele tá recebendo em dia, ele tá... Eu falei pra ele correr aqui, aí ele não tá fazendo, e aí? O que faz? Então, se ele não tá fazendo, tem que descobrir o porquê que ele não tá fazendo, né? E aí, poxa, senta, conversa, não funcionou. O que a gente vai fazer? Aí é a reunião lá com os superiores, né? Quem entendi. decide são os superiores. Entendi. Então, quem tem a liderança que deve chamar esses funcionários Sim. para entender o porquê O que tá acontecendo. Que não tá se encaixando. Claro. Entendi. Posso fazer um adendo aqui? Pode. Vamos lá, eu trabalho com pessoas, né? E seja eles colaboradores, seja clientes.
E o que a Duda estava falando aí de definir processos, cada um tá numa tarefa específica. Aí o Romário falou, não, vamos supor que eles estão recebendo em dia, vamos supor que eles estão num ambiente agradável. Cada pessoa ela é motivada por algo diferente. O que me motiva não é o que motiva a Duda, não é o que motiva o Nascimento e não é o que motiva o Romário. Eu acho que o líder, na verdade, no caso do condomínio, o síndico, que é quem toma a frente de tudo, ele precisa, na verdade, mapear o perfil do colaborador dele para entender o que motiva aquele colaborador. Então nessa fase de planejamento, ele sabe as peças, vamos chamar as pessoas de peças. Para onde ele vai mexer. E entender ali mais ou menos como é que é o perfil dele. Porque Isso aí. quando você tem uma equipe, você acaba naturalmente, isso é natural, não precisa você forçar nada, você acaba conhecendo cada um. Então eu sei que, por exemplo, se eu der uma gratificação, a Duda pode se sentir mais motivada. Mas eu sei que se eu fizer um elogio, o Nascimento ele vai ter uma motivação maior. Porque às vezes a gratificação que motiva a Duda não é a gratificação que vai motivar o Nascimento. Uma pergunta, aonde fica... Eu vou trazer aqui, semana que vem, se tudo der certo, eu vou trazer a Tati Coutinho, né? Ela é de RH, vou perguntar tudo sobre RH. Porque eu não era contratado, quando eu era mais novo, até pra telemarketing eu fui dispensado. Não me contrataram. Aí eu vou perguntar tudo sobre contrato, de comportamento empresarial. E um negócio super novo que as pessoas descartam. E a rede social, onde fica nisso? Dá pra descobrir a motivação da pessoa? Vamos lá. Quando você faz uma contratação, eu acho que é natural hoje em dia você olhar a rede social da pessoa. Até mesmo para ver se aquela pessoa tem um pouco do que você precisa. Porque cada empresa, ela tem uma essência diferente. Então, tem valores diferentes, tem uma missão diferente. Então, às vezes, lógico que nem só de capa se faz um livro, né? Então, às vezes, só pelo perfil do Instagram, você consegue identificar, olha, eu acho que essa pessoa pode ter um valor parecido com o nosso. Eu particularmente, eu acho importante. E aí, Duda? Planejamento, rede social, tudo a ver? Sim, com certeza. Foi o que a Carol falou, né? Procura muito em rede social. Hoje em dia, nos currículos já tem até, você bota lá Instagram, Facebook, existe o LinkedIn. Então, é importante. Para você planejar, tem a missão, os valores, né? E a visão da empresa. E aí, eu acho que você consegue, um pouco, assim, definir como é que aquela pessoa pode ou não ajudar o crescimento da sua empresa. Talvez o Nascimento, a Carol com certeza pegar. Chegou a pegar o Orkut? Peguei. Pegou o Orkut? Peguei. O Orkut era maravilhoso. Tinha uma página, Odeio Segunda-feira. Tinha a comunidade. Assim, e tinha a comunidade. Era as comunidades. E tinha a comunidade Odeio o Meu Chefe. E aí, eu posso manter esse cara na minha equipe? Depende. Às vezes ele teve uma experiência ruim com o chefe. Porque, assim, eu acho que a palavra chefe, ela já pesa. Eu acho que quando você tá dentro de uma equipe, você tem que ser um líder. Para as pessoas espelharem, você colocar a mão na massa e ir junto. O chefe é aquele que manda fazer. Eu, particularmente, eu não acho isso muito bacana. Eu acho que isso já deveria ter caído por terra há muito tempo. É uma forma de administração, né? Muitos usam e tal, mas é uma forma de administração. Eu acho que não gera motivação. Sim. Pra você mandar, você tem que saber fazer. Exatamente. Então, assim, quando você é um líder, que você tá com a tua equipe, é lógico que nem sempre você vai conseguir colocar a mão na massa por todos os outros afazeres do líder. Mas teu colaborador... Não, eu gostei do ponto dela, que ela falou assim, pra mandar, você tem que saber fazer. Por exemplo, eu contrato um restaurante, eu preciso saber cozinhar? Eu comprei um restaurante, eu estou investindo. Então, eu acho que não necessariamente, mas eu acho que você precisa entender do negócio. Entender do negócio. Isso aí. Porque se você eu não posso não saber nada de cozinha, mas se eu sei onde procurar, o que melhorar, se eu entendo do processo, fornecedor. Eu posso não botar a mão para fazer a comida, mas eu preciso entender do processo até mesmo para eu conseguir pegar os gaps, aonde está dando errado, o que precisa melhorar. Isso, gap. Que É bilíngue, viu? Que isso? Doutor Nascimento,
que o senhor tem a dizer? É Gap, é Drew. Nosso programa tá internacional, amigo. Tem alguma pergunta a fazer, Nascimento? Diante de todo esse esboço? Não, na verdade, o que elas falaram está coberto de razão. Acho que essa questão da liderança, ela é muito mais do que um título, né? Porque a chefia é um título que você vai receber e a liderança é uma questão que você exerce de forma natural. Então isso aí é muito mais importante. Perfeito. A Voz da Consciência tem alguma pergunta, Voz da Consciência? Ô, Duda, eu tenho uma pergunta aqui para fazer sobre o propósito, né? O propósito no condomínio é importante? Claro, eu acho que em todo lugar, para você fazer alguma coisa, você tem que ter um propósito, né? Você não faz nada do nada, assim. Então, você tem que ter um propósito. Eu chamei a administradora por um motivo. Para melhorar o meu financeiro, porque os meus funcionários não estão todos legalizados, eu preciso legalizar, eu preciso de um RH. Então, você tem um propósito pro seu condomínio, você quer melhorar. Até porque ali, né, são muitas pessoas em um convívio. Conviver com pessoas não é fácil. Então, você quer tudo de bom e do melhor para o seu condomínio. Então, eu acho que esse é o propósito principal do condomínio. O propósito, a gente falou de motivação um tempo atrás. Esse propósito, eu posso chamá-lo de motivação? Eu acho que eles andam juntos. Diferente? Andam juntos. Você tem uma motivação para alcançar o seu propósito. Como se fosse um meio e uma meta. Um meio e uma meta. O propósito é o destino e a motivação é o caminho. E através disso, o planejamento. O planejamento. Maravilhoso. Duda, eu acho que o programa foi muito bom, tá? E quer deixar algum recado? Não, só que venham conhecer a empresa, a rádio, e é isso aí. Manda um abraço pra dona Roseli. Mãe, um beijo, amo você. E pro marido também, né? E pro meu pai. Um beijo, pai. Amo você também. Duda, quem gostou de você te procura onde? Tem Instagram, tem Facebook? Tem Instagram, o Eduardo Oliveira 98, @EduardoOliveira98. Maravilha. Doutor Rafael Nascimento, sempre muito elegante. Gostou do programa, doutor Rafael? Show de bola, muito bom, muito bom. Como é que eu te acho? Fala pra mim. Você me acha no meu telefone celular? Por favor, passa aí então, passa aí. Ó, a Voz da Consciência pediu pra você falar mais próximo do microfone. Pronto. Como é que eu te acho, doutor Nascimento? Pode falar no meu celular, no WhatsApp. É mesmo? Liga aí pra eu passar um trote, vai. É o DDD 21 998 28 35 12. E pode me procurar nas redes sociais, mas eu não uso muito não. Qual é a rede social? Instagram é O Nascimento Reis. O Nascimento. Carol Oliveira, muito obrigado. Sempre muito simpática. Ela tá cheia de outros hoje. Como é que te acha, Carol? Bom, você me acha no Instagram, Carol com K, tá? Carol. Não é do BBB. Carol Oliveira, só que sem no ar. Maravilha, eu encerro mais um Happy Hour do Síndico. Meu nome é Romário Soares. Quem quiser me acompanhar é Romário ADV Condomínio. Próxima semana tem Tati Coutinho, se Deus quiser eu vou conseguir trazer a mulher para cá. E vão perguntar quem está desempregado, quem quer contratar, quem está agindo certo, quem está agindo errado na empresa. Vou chamar a moça para cá, vou fazer todas essas perguntas. Um abraço e até a próxima segunda, se Deus quiser. Tchau, gente.